Paz do Senhor Jesus aos irmãos, uma boa noite a todos. Como foi deixado lá de aviso no grupo, fui incumbido, de estar trazendo uma mensagem aos irmãos nessa noite, e seria objetivo naquilo que queria transmitir aos irmãos, mas creio que irá ser de grande impacto na vida dos irmãos, sabendo que quem faz realmente a obra, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. De forma que peço desde já a Ele que tome nossos corações, que toque nossos corações, que nos transmita o fogo do Espírito nas nossas vidas em nome de Jesus. Quando o pastor pediu para que eu trouxesse uma palavra aos irmãos, logo me veio aquilo que refleti essa manhã, como devocional, uma palavra que se encontra no livro de Josué, que a gente sabe que quando Moisés morre, quando Deus chama Moisés até o monte, mostra para ele a terra prometida, e assim o leva, e ali mesmo o Senhor o sepulta. Josué é incumbido de fazer com que o povo de Israel transpassasse o Jordão para a terra que o Senhor já havia prometido, E Josué manda espias, para espiar a terra, para ver como é que era o reino, como que funcionava todas as coisas. Trabalho realmente de espião, E lá se deparam com algumas situações e tem que se esconder numa casa de uma certa mulher chamada Raabe, E se escondem na casa dessa mulher, e isso tudo passa no capítulo 1º, no capítulo 2º de Josué. Depois os irmãos reflitam maior, vou estar lendo um trecho, mas para trazer uma introdução aos irmãos. E essa mulher abriga esses dois espias de Josué, de modo que os soldados inimigos vão até a casa dela para poder ver, porque sabiam que tinha espias na terra, mas essa mulher, Raabe, uma prostituta, os acolhe. E quando ela consegue despistar os soldados do exército inimigo, ela relata de que a fama de tudo aquilo que o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó tinha feito no Egito, de como ele tinha aberto o Mar Vermelho para que o povo de Israel pudesse passar a pé enxuto, todos os prodígios, todas as pragas que o Senhor manifestou no Egito, aquele povo já sabia e temia, de forma que eles estavam com o coração já entristecido, entregues às situações, porque eles sabiam que uma hora o povo de Israel ia chegar ali e realmente ia tomar aquela terra, porque até então ele vem do Egito, e quando vai chegando mais próximo tem alguns reinos, que Israel vai ali e derrota, porque alguns reinos não deixavam eles passar no caminho para até chegar, até Canaã, até a terra prometida. E de modo que os irmãos vão ler no capítulo 2º de Josué, a partir do versículo 17, uma passagem para a gente ter um pouco mais de tempo, de remir um pouco mais de tempo, que diz: disseram-lhe os homens, a partir do versículo 17, irmãos, disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, servindo nós a terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer. Se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai, qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa
caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Também se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse, segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram. E ela atou o cordão de escarlata na janela. O que eu quero dizer com os irmãos com isso, irmãos? Que primeira coisa a gente entender que Raabe era uma prostituta. E que de natureza não teria parte nenhuma com o povo de Israel. O Senhor era bem seletivo com as pessoas que entravam no reino, até mesmo com os seus estrangeiros. Reinos sobre reinos que o Senhor manda dizimar, sem deixar nem crianças, nem animais, nem nenhum tipo de riqueza, nada. Alguns reinos o Senhor mandava que o povo de Israel entrasse e destruísse tudo e não deixasse pedra sobre pedra. O que eu quero dizer para os irmãos sobre isso é que Raabe era uma prostituta, mas por causa de um ato de justiça para com os homens de Deus, o Senhor aprove também de poupar a vida dela, e não só a vida dela, mas também poupar a vida daqueles que estavam junto a ela. E o que você quer dizer com isso, presbítero? Eu quero dizer que, irmãos, assim como Raabe, que em uma hora era prostituta, e é salva pelo povo de Israel e não mais continua esse caminho de prostituição, outrora nós também já fomos prostitutas. Nós também já nos prostituímos. Outrora nós éramos do mundo que nós sabemos que está cada vez mais sendo dominado por Satanás, as pessoas cada vez mais ruins, cada vez mais desligadas de amor, de qualquer tipo de sentimento, de qualquer tipo de sentimento de justiça. Lembrar que nós já fomos um dia também ímpios. E o que mais quero dizer para os irmãos com isso é que, assim como os espias de Josué falaram para Raabe que tinha que ela tinha que atar um fio de escarlata, ela tinha que deixar esse sinal, ela tinha que deixar essa marca registrada para que a casa dela fosse salva. Assim o nosso Senhor Jesus fez conosco. A gente era de uma vida de prostituição, outrora nós nos prostituímos. E ele nos deixou uma marca, um selo, que quando ele vier nos buscar, ele vai querer ver esse selo em nós. E é a marca do Espírito Santo. É o legado do Espírito Santo em cada um de nós. O fio de escarlata que Raabe deixa para que ela seja notada, é hoje, transferindo para os nossos dias, para a nossa vida em Cristo Jesus, é o Espírito Santo. E outra coisa, nós saímos de uma vida de prostituta e hoje nós somos noiva. Olha o quanto o Senhor nos fez crescer. Olha o lugar que o Senhor nos tirou e onde Ele nos colocou, irmãos. Nós éramos prostitutas e hoje somos noiva do Cordeiro. Hoje nós somos igreja, nós saímos de um estado deplorável, do estado que tem maldições, do estado que a Bíblia mesmo determina que aqueles que seguirem na prostituição, e quando falo prostituição, irmãos, não falo da questão somente do corpo, mas também das questões particulares, pessoais, carnais, independente de que seja. E o Senhor nos tirou dessa vida de prostituição e nos tornou noiva. Que nessa noite a gente possa ruminar essa palavra, irmãos, e entender o significado daquilo que o Senhor nos deu. Que assim como Raabe é orientada a não desviar daquilo que ela prometeu aos espias, de não entregá-los, de marcar a casa, de não mentir a eles, para que eles não morressem. O Senhor também tem nos chamado para um posicionamento. O Senhor tem nos chamado na sua palavra, irmãos, na sua palavra. Ele tem nos chamado para uma direção. Que nós entendamos essa noite, irmãos, em nome de Jesus. Que o Senhor nos deixou uma marca, um selo, o Senhor nos deu um título, o Senhor nos tirou de uma situação deplorável e nos colocou numa situação gloriosa. Honremos em nome de Jesus e tudo isso que o Senhor nos deu.
tudo isso que o Senhor manifestou na minha e na sua vida. Pai, seja convosco, que o Senhor vos abençoe. Em nome de Jesus. Vamos orar uma breve oração sobre essa palavra, sobre o tempo que nós estamos vivendo. Em nome de Jesus. Pai, quero te exaltar nessa hora e engrandecer o teu santo nome, Senhor. Quero reconhecer perante ti que outrora, Pai, nós éramos desarraigados, Pai, de todo e qualquer sentimento de justiça. Andávamos errantes no mundo, mas o Senhor naquela cruz do Calvário, Senhor, não só se deu na cruz por nós pelos nossos pecados, mas também tirou-nos da vida de pecado e nos demos um título de noiva. Nos colocou em um lugar de honra, um lugar de destaque. Que o Senhor, através do teu Espírito Santo, a cada dia, Pai, possa nos fazer cumprir tudo aquilo, Pai, que nos chama na tua palavra para que façamos. Em nome de Jesus, teu Espírito Santo venha ser cada vez mais vivo e latente. Que possamos, Pai, em nome de Jesus, na nossa vida, começar a dar mais ouvido ao teu Espírito Santo e menos ouvido à nossa carne. Toma nossas vidas em tuas mãos. Toma nosso resto de noite, Senhor Deus, o nosso sono em tuas mãos entregamos. Fala, Pai, ao nosso coração, à nossa mente, Senhor Deus, à nossa alma. Nos dá, Pai, enquanto dormimos, como diz a tua palavra. É o que te pedimos, Senhor, e já te agradecemos. Dê uma noite abençoada para aqueles que vão trabalhar, que eles possam se sentir revigorados, Senhor Deus, e não ter nenhum problema, Pai, para aqueles que vão trabalhar amanhã, que eles possam se sentir mais fortalecidos por ti. É o que te pedimos, Senhor, e já te agradecemos, em nome de Jesus. Pai, seja convosco, irmãos. Que essa palavra possa, assim como diz a nossa pastora, produzir em nós fruto digno de arrependimento a 30, 60, a 100 por um. Amém? Grande abraço, uma boa noite. Fique com Deus.